Olá, como vai você? Cada vez melhor? Que dia hoje? O primeiro dia da minha nova vida? É muito bom estar com vocês, mais um encontro, a gente poder ter a chance de recomeçar sempre, de saber que o que passou, passou, o que vem pela frente, a gente não sabe nem se vai acontecer, então nós temos que viver o hoje e viver com muita alegria e dar a chance de sempre, sempre recomeçar, dar continuidade no que está dando certo e ir corrigindo lentamente, gradualmente, o que não está muito bom para nós no dia de hoje. Vamos iniciar a nossa reunião com a nossa oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Bem, lembrando dos nossos recadinhos, nosso sigilo. Não podemos quebrar o nosso sigilo. Quando estamos num curso de qualidade de vida, prevenção, o que nós temos que manter no sigilo são os nossos depoimentos. O que é falado aqui sobre nossas famílias, as coisas que a gente vai contando tanto na palestra como nas partilhas, aqui permanece. Sobre os nossos princípios, o que acontece aqui no sentido de a nossa alegria, o quanto isso é bom para você, tudo isso pode ser falado, divulgado, convidar pessoas novas para ver. Mas o sigilo, em qualquer setor dentro do amor exigente, é respeitado. Captação de recursos, lembrando que a nossa sacolinha é extremamente importante. Nós precisamos da contribuição de vocês para que a gente mantenha essa estrutura dos nossos cursos, de comprar banner, capacitar voluntários, material para as crianças, a nossa contribuição junto à Federação de Amor Exigente, inclusive pagando as despesas desse espaço que a gente está utilizando agora. Tudo isso a gente consegue através da contribuição de vocês junto à nossa sacolinha. Literatura, temos a nossa lojinha ali, é só conversar com os nossos voluntários. Nós temos vários livros que vão ajudar a você a entender o nosso programa e também a melhorar a qualidade de vida de vocês com o conteúdo que tem em cada livro. É muito boa a nossa literatura. Então, procure o nosso voluntário. Revista E, quem se interessar, quiser ter notícias, reflexões, artigos sobre vários assuntos relacionados tanto à prevenção como à dependência química. Assine a nossa revista, procure um voluntário nosso, você vai receber uma vez por mês, você faz a assinatura anual. Visite o nosso site, lá você vai ter também vários artigos, conteúdos, horários dos nossos programas na TV, na rádio, notícias atuais e etc. Bem, como sempre fazemos a nossa espiritualidade, todos sabem que nós não temos uma religião, mas a gente fala em espiritualidade pluralista. Então, tente se acalmar, relaxe, esqueça o mundo lá fora. Vamos nos concentrar no agora, nos desligando cada vez mais das atribulações que nós tivemos no dia. A vida é um grande bolo. Alice era uma criança que adorava ajudar a mãe a fazer bolos. A mãe fazia bolos deliciosos. E ela prestava muita atenção, e a mãe ia explicando
que era muito importante estar atento à qualidade de cada produto, de cada ingrediente, perceber a medida, a quantidade certa colocada na receita, como combinar os sabores, a textura, os ingredientes entre si. Tudo isso a mãe ia ensinando. Como conservar, fazer um bom bolo, colocar no forno na temperatura certa, no tempo certo. E Alice só prestando atenção. Quando Alice cresceu, todo mundo elogiava os bolos de Alice. E ela era convidada para fazer bolo nas festas da família, nos aniversários, nos encontros de amigos. E todos perguntavam para ela qual era o grande segredo. E ela sempre falava: escolher bem os ingredientes, misturar bem, combinar os ingredientes entre si, prestar atenção em cada etapa da receita. E assim Alice falava: depois de tudo feito é só saborear. A nossa vida também é assim, não é? Nós temos vários ingredientes que são nos apresentados durante a nossa vivência. Consistências diferentes, sabores diferentes. Mas quando a gente vai prestando atenção em como misturar cada situação que é apresentada na nossa vida, cada vivência, cada experiência, e tentar tornar tudo isso saboroso é o grande segredo. Então, que a gente possa, no dia a dia, prestar atenção nos ingredientes que nos são apresentados e como que a gente pode utilizá-lo de uma maneira correta. O nosso segundo princípio básico do amor exigente são os pais também são gente. Esse princípio é um princípio humanizador. Por que ele é humanizador? Porque ele resgata a nossa humanidade. Por que nós tivemos que pensar nesse resgate da humanidade, se é tão óbvio falar que eu sou gente, falar que eu sou humano? Porque muitas vezes nós nos esquecemos, nos achamos como esses personagens de histórias de quadrinho. Super-herói, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Super-Homem. Então, às vezes nós vamos nos comportando de tal maneira no nosso dia a dia como se nós fôssemos esses personagens. Nós colocamos uma capa de super personagem e vamos assumindo muitas coisas. Assumimos muitas tarefas, assumimos a nossa família, damos conta, queremos dar conta de tudo, atendemos as pessoas no nosso trabalho além dos nossos limites. Assim a gente vai nos sobrecarregando, ultrapassando todos os nossos limites, e quando a gente vê, a gente não está dando conta de tudo o que nós achávamos que dávamos conta. Será que realmente tem sentido tanto esforço? Tem alguma lógica a gente agir assim? Confesso para vocês que nesse princípio foi um dos princípios que mais me tocou. Por quê? Porque é uma característica minha querer assumir muita coisa e achar que vou dar conta. Durante toda essa minha caminhada do amor exigente, eu tive que trabalhar muito esse princípio. E às vezes ainda tenho algumas recaídas. Então, é um princípio que vem fazer justamente esse resgate. Ele nos ajuda a refletir o quanto nós vamos agindo, sem prestar atenção no nosso comportamento e na nossa perda, na nossa violação de limites pessoais. E por que isso vai acontecendo? Porque
indiretamente, a mídia, a sociedade, a nossa cultura, eles vão passando algumas mensagens que a gente acaba incorporando e acreditando como se fosse verdade. Como, por exemplo, que nós pais devemos ser muito bem-sucedidos, que nós temos que ter sucesso, que é fácil. Somos poderosos, infalíveis, onipotentes, onipresentes, oniscientes. Somos os bambambãs. É isso que a gente acaba achando e incorporando. E à medida que as coisas vão acontecendo e que a gente não vai dando conta, um sentimento de frustração vai nos tocando. Por quê? Porque como a gente não reconhece a nossa humanidade, a gente não percebe que o que a gente não está dando conta não é por incapacidade da nossa, na grande maioria das vezes. É porque realmente é impossível dar conta de tudo. E daí a gente começa a fazer algumas cobranças pessoais, cobranças no outro, etc. Uma outra mensagem que é passada para a gente é que os nossos filhos são os coitadinhos, que eles são incompetentes, desamparados, infantis, que eles não dão conta, que a gente precisa fazer tudo por eles, dar o melhor para eles. Eu escuto alguns pais falando, coitadinha da minha filha, passou as férias inteiras em casa, coitadinho do meu filho, preciso buscá-lo, ele não sabe pegar o Uber. Como não? 22 anos, não tem nenhum aplicativo. Como que a gente vai trabalhando e entendendo essas mensagens e vai aplicando na vida dos nossos filhos? Embotando, impedindo que eles cresçam. E à medida que a gente vai fazendo isso, fazendo pelos filhos, a gente vai deixando de olhar para a gente mesmo. A capa do super-herói, da Mulher Maravilha, fica sempre ali amarrado nas nossas costas. E a gente não vai percebendo que os nossos filhos vão crescendo. A gente vai mantendo os nossos filhos aprisionados na infantilidade. A gente não vai deixando que cada fase da vida dele vá acontecendo e que ele vá assumindo as responsabilidades, os direitos e os deveres competentes a cada fase. Então, os filhos crescem, crescem rapidamente e queremos dar conta de todas as mudanças de cada fase deles. E não deixar que eles dê conta da fase em que ele está vivendo. E assim nós vamos nos tornando insanos. Nós vamos fazemos, e ao mesmo tempo, enquanto fazemos, omitimos os nossos sentimentos, negligenciamos os nossos sentimentos e negamos as nossas necessidades. Acabamos nos anulando com a desculpa de ter que fazer tudo para o outro. E assim a gente vai colocando os nossos filhos em algumas bolhas, super protegendo, decidimos tudo por eles, temos medo que possa acontecer alguma coisa de ruim para eles, vivemos ansiosos e vamos intoxicando os nossos relacionamentos dentro de casa, inclusive com os nossos filhos. Viver demanda alguns perigos, demanda algumas situações complicadas, demanda, porém faz parte, é inerente à vida, ao crescimento, tanto dos filhos como nós. Então não adianta a gente ter medo, ficar ansioso e achar que nós vamos conseguir livrar os nossos filhos de todas as situações ruins. Nós acabamos falando e vivendo algumas situações. Eu muitas vezes me peguei falando,
Eu não tenho folga, eu não consigo parar. Eu tenho que fazer tudo, estou atenta a tudo que eles fazem, prestando atenção, olhando, cuidando. Eu não relaxo. Sou uma mãe superprotetora, sim, mas é por amor. Quero adivinhar os pensamentos deles para que possa fazer antes que eles peçam. Quantas vezes, de uma maneira ou de outra, nós vivenciamos essas frases que eu coloquei agora? Então, nós temos que prestar atenção. E os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso relacionamento conjugal, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, como que está indo? Às vezes a gente fica tão centrado em apenas resolver o problema dos nossos filhos, ficamos tão focados, vivendo a vida por nossos filhos, que negligenciamos os outros setores dos nossos relacionamentos, das nossas vivências. Nós perdemos a nossa identidade como um indivíduo, como um ser, abandonamos o nosso relacionamento com os nossos parceiros, deixamos as nossas profissões. Então, o que nós estamos fazendo? Qual é o papel que eu estou perdendo, que eu gostaria de estar reavaliando? Muitas vezes nós nos sentimos tão exauridos por fazer tanto, tanto. Às vezes me perguntam, você trabalha? Eu falo, sim. Sou relógio, sou despertador, sou cozinheira, arrumadeira, professora, babá, enfermeira, cabeleireira, personal, estilista, motorista, segurança, psicólogo, caixa eletrônica, parque de diversão, sou até GPS, encontro muitas coisas. E estou a serviço 24 horas, 365 dias do ano. Sou tudo isso e mais um pouco. E às vezes falo isso com o peito cheio. E depois não entendo porque eu estou cansada e exaurida. Às vezes, temos a síndrome da fada madrinha. Temos o condão lá, mágico, que vai fazer acontecer o que eu quero. Nossos filhos esperam tudo de nós. E a cada dia pedem mais, exigem mais. E a gente sempre com a varinha lá, fazendo tudo por eles. Por que que eles vão querer mudar essa situação? Gente, é tão bom a gente só receber, né? Ficar lá sentadinho, a água chega, a comida chega, a roupa lavada chega, saio para brincar, na hora que eu volto está tudo pronto, vou para a escola, na hora que eu chego está tudo em ordem. Mamãe chega do serviço, papai chega do serviço, vão até tarde da noite organizando coisas que eu poderia ter feito o dia todo. Mas nós achamos que nós podemos. É claro que para eles está muito bom. Fazemos tudo acontecer. A nossa varinha resolve tudo. Então, como dar conta daquilo que a gente não está mais conseguindo, porque nós não temos capacidade, nós não temos recursos para fazer? Como dar conta? O ponto de partida da nossa proposta do amor exigente somos nós mesmos. É você, sou eu, como indivíduo. Ele começa com cada um de nós para depois expandir para o outro. Quando eu escutei Dona Mara Menezes falando isso, eu realmente refleti. Eu preciso, se eu estou tomando consciência que eu sou humana, que eu não sou super mulher, super homem, então eu tenho que parar e olhar para mim. Vamos olhar para o que eu preciso, para o que realmente precisa ser olhado. Vamos lutar contra o que pode e precisa ser mudado. O que pode, tem coisas que a gente quer que mude, mas não vai mudar nesse momento. Acabamos de fazer a oração da serenidade. Aceitar as coisas que eu não posso modificar e modificar aquelas que eu posso. Somos humanos e temos limitações. É muito importante
Nós vamos trabalhar na próxima semana, no próximo princípio, os nossos recursos são limitados. É a gente saber quais são os meus recursos, quais são as ferramentas que eu possuo para poder viver e aplicar esse programa na minha vida. Então, é um princípio humanizador e eu me percebo como gente. Eu sou gente. E ser gente é ser uma pessoa plena, digna e respeitada, principalmente por si mesma. Então, eu chamo a atenção de três coisinhas aí: digna e respeitada. E quem vai buscar essa dignidade, esse respeito, sou eu mesmo. Primeiro eu tenho que me respeitar, para poder exigir que o outro me respeite. Porque se eu não me respeito, se eu não me considero uma pessoa digna, eu não vou ter forças para exigir o respeito do outro. Nós vamos ver lá no último princípio, no 12º, que a gente não pode exigir que o outro nos ame. Porém, nós podemos exigir que o outro nos respeite. Então, com este princípio, a gente resgata a nossa humanidade e resgata a nossa autoconfiança. Porque você se sentindo respeitada, digna, você vai conseguir olhar de cabeça erguida para frente, enfrentar os seus problemas, aproveitar as doçuras da sua vida. Então, você com confiança vai caminhando e melhorando a sua qualidade de vida. Mas também não podemos esquecer que não somos apenas, não só nós somos gente, como o outro também é gente. Filhos também são gente, professores também são gente, pais, patrões também são gente. Então, nós temos que olhar para o outro como gente. Os pais devem buscar o equilíbrio entre o julgamento e o ensinamento. Não é só apontar o dedo de uma forma julgando negativamente. Nós temos que dar ferramentas para os nossos filhos caminharem, nós temos que dar ferramentas para as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas cresçam emocionalmente, fisicamente e com a qualidade de vida. Então, para que a gente consiga fazer isso, primeiro nós temos que buscar o mínimo de equilíbrio. É lógico, nós não vamos ser, lembre-se, não somos super-heróis, nós não vamos ser pessoas perfeitas, mas a gente tem que ir buscando o nosso equilíbrio para que a gente consiga, com autoridade, humor, alegria, ajudar o outro, ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos parceiros, a também entender a humanidade deles. Nós temos que acompanhar a vida diária dos nossos filhos. É realmente atender às demandas, às necessidades deles. Porque isso sim é papel de pai, de mãe, de responsável por uma criança. É atender às demandas e necessidades e não às vontades. Podemos fazer mimos, não é ser sargentão, mas é realmente gastar as nossas energias com as coisas que são necessárias, atender às demandas de cada fase dos nossos filhos e fazê-los ir assumindo as demandas que eles podem assumir. E Padre Haroldo nos ensina, sempre nos ensinando coisas simples, mas muito importantes. Ele fala para a gente, não somos super-heróis e nem somos perfeitos. Não dá, não temos perfeição. Ao contrário, devemos aceitar nossas limitações e nos perdoar sem perder a autoridade, o amor pela vida e nem desanimar por causa dos problemas. Não há mágica, amor exigente, você vindo a esse curso, não vai acontecer uma mágica na sua vida que tudo vai virar perfeito, maravilhoso. Não, os problemas vão continuar a surgindo,
Você não vai dar conta de alguns, vai dar conta de outros que antes você não conseguiria dar conta sozinho. Então, a vida vai fluir, mas só que de uma maneira diferente. Você se respeitando, você se aceitando, se perdoando. Então, que a gente possa realmente, nessa nossa caminhada, ir refletindo o que eu posso mudar quanto à minha humanidade hoje. O que está faltando para eu me sentir pessoa respeitada, uma pessoa, me sentir gente. E é isso que nós vamos fazer na nossa partilha daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho do nosso princípio ético, nosso segundo princípio ético, que fala sobre manter sigilo nas nossas relações, nas nossas conversas e segredos que são confiados pelos nossos filhos, pelos nossos parceiros, pelos nossos amigos. Mas a gente tem que prestar atenção que muitas vezes alguns segredinhos, algumas confidências que nos são feitas, principalmente pelos filhos, podem ficar entre a gente. Porém, algumas precisam ser partilhadas pela família. Algumas têm que ser partilhadas com o nosso companheiro, com a nossa companheira, outros têm que ser compartilhados por toda a família, pelo companheiro, pelos irmãos. Então, nós temos que avaliar o que nos é confiado e o que a gente deve ajudar a pessoa que contou aquele segredinho, aquele sigilo para a gente, deve partilhar com os outros. Então, nós pais temos que ter firmeza quando for necessário de ajudar os nossos filhos a fazer a partilha quando for necessário. Eles vão ter medo, eles vão ficar preocupados, mas a gente vai falar, olha, isso é importante o seu pai saber, isso é importante a sua irmã saber, a sua mãe saber. E você terá que contar. Eu não posso ficar com isso só para mim. Então, eu vou te ajudar a fazer, a pensar num jeito, numa estratégia de confiar esse sigilo também para eles. E se tivermos consequências dessa situação, assumiremos juntas e vamos achar um caminho para tudo ser resolvido. Então, é não fazer parcerias indevidas com os nossos filhos e ficarmos reféns dos segredinhos deles. Que às vezes eles nos contam e nos tornam reféns e a gente fica sem saber como agir. Se falamos para quem tem que ser falado sem que quem contou participe, nós estamos quebrando o sigilo. Então, é induzir, é fazer com que o dono da situação revele e conte para o outro. Esse princípio, ele restaura, ele fortifica a confiança. Aos poucos, a família vai se unindo e vai aprendendo a dialogar, a contar e a confiar uns nos outros. Então, nós temos que ver como que a gente trata os segredos que a gente recebe, que não são confiados, principalmente dentro do nosso núcleo familiar e no meio de amigos e colegas de trabalho, etc. Agora, eu vou falar diretamente com você. O que é importante, vocês viram que eu fiz uma palestra, o acolhimento, eu fiz os recadinhos, eu fiz a oração, a espiritualidade e depois o estudo do princípio básico e ético. Só que algumas palavras-chave, qual é o objetivo desse princípio, tem que ser contemplado nas palestras que a gente dá, no estudo do princípio. Cada um vai fazer o estudo do princípio de acordo com a sua vivência e o seu conhecimento.
Porém, você não precisa fazer uma palestra tal e qual eu fiz. Não, você vai fazer a sua. Porém, você vai ter que prestar atenção qual é o objetivo desse princípio, que é levar o participante a perceber que ninguém é perfeito, que somos humanos. E alguns tópicos têm que ser contemplados, permeados na sua fala. Por exemplo, consciência dos limites, cobrança excessiva de perfeição, tem que colocar aí cobrança excessiva de perfeição, autenticidade, respeito, valorização do eu, do outro, compreensão que eu tenho limites, que o outro também tem limites, solidariedade, porque a hora que eu enxergo que o outro é humano, que o outro tem limitações, eu vou trabalhar a minha empatia e ajudar e entender o outro na situação em que ele vive. Então, não importa como você vai fazer a sua palestra, o seu estudo, você vai fazer com a sua cara, mas contemplando todos esses conceitos e práticas do princípio. Terminado o nosso princípio ético, nós vamos para a partilha. Lembrando que na partilha nós vamos ter mais ou menos 1 hora, onde nós vamos ter que contemplar tanto o estudo do princípio na vida das pessoas, reflexões, colocações, como nós também vamos ter que fazer a meta para a semana e ver se foi realizada a meta proposta na semana passada. Tá bom? Normalmente eu começo a minha partilha quando eu estou na coordenação da sala, perguntando o que foi mais marcante para você na palestra de hoje. O que foi mais marcante quando você fez algum teatro, alguma dinâmica, no estudo do princípio, na espiritualidade, o que marcou mais você no dia de hoje? Muitas vezes, só essa colocação, essa pergunta, já dá partilha para o encontro todo. Não precisa nem fazer outras perguntas. Às vezes, não. Às vezes, nós precisamos ir instigando e cutucando aquele pai, porque o pai que vem na prevenção, ele não vem com o problema instalado. Então, ele precisa ser instigado a pensar e a refletir. Se houver necessidade, vá fazendo outras perguntas. Como você se sente ao perceber o seu erro em seu papel de pai e de mãe? O que você faz a esse respeito? Qual é a sua atitude até o dia de hoje? Como você pode mudar? Isso aí provavelmente já vai ser uma pontinha para a meta dele. Quando você pode levar o outro a não se sentir gente? Ou, ao contrário, que atitudes que você percebe que você faz o outro se sentir gente? Como está a sua autoestima? A autoestima é a imagem que a gente tem da gente mesmo, que vai muito relacionado às emoções, às vivências, aos comportamentos, às práticas que nós temos no dia a dia. A autoestima pode ser positiva, negativa, alta, baixa. Então, como está a sua autoestima? Está baixa? Está alta? Como é que você se vê? E o que você pode fazer para melhorar a autoestima sua? Melhorar a autoestima do outro que está próximo a você? Outras perguntas você também vai poder encontrar na nossa literatura. Olha, vá lá na nossa literatura, no Amor Exigente, Material de Apoio para o curso de 15 encontros. Nós já estamos revisando essa apostila. Hoje nós já chamamos de Educaê, já estamos melhorando alguma coisa lá dentro. Nós temos aqui o Manual do Aplicador, que também contém perguntas que a gente pode usar nessa partilha. Você não precisa fazer todas, vá fazendo conforme for sentindo a necessidade. A meta, não pode deixar de colocar a meta, a meta é aquele mudança pequena que a gente vai fazer durante a semana. Que meta você pode fazer para exercer seu papel com tranquilidade? Se possível, a meta tem que estar vinculada ao princípio. Se possível, muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas não conseguem, principalmente no começo do nosso curso, fazer esse link.
mas nós sempre temos que ir puxando para que os princípios comecem a ficar mais solidificados na vida dos nossos participantes. Tá bom? Muito obrigada. Nos encontramos no próximo princípio, no próximo encontro. E quem precisar pode mandar e-mail, bernadettealmacel@gmail.com, ou pelo meu WhatsApp, 19992508934. Vá anotando a cada vídeo que você assistir, vá anotando as suas dúvidas. Vai ter um momento durante esse curso de formação, nessa formação à distância, nós vamos fazer a nossa paradinha e vamos responder as perguntas e as dúvidas de vocês. Tá bom? Meu muito obrigada e até a próxima.